manhã, pela presença de Deus. Você está aqui nesse lugar porque o seu coração queima pela presença de Deus. Você deseja Deus. Então que nesse momento você possa abrir o seu coração e deixar esse fogo de Deus queimar dentro do seu coração. E essa chama não venha se apagar jamais de dentro de cada um de nós. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é maravilhoso, como nós estamos declarando nessa manhã, que um dia na Tua presença vale mais do que 1000 em outros lugares. Pai, como é precioso estar à Sua presença. Como é precioso estar, meu Deus, Te buscando nessa manhã. O nosso coração se alegra por estar neste lugar. O nosso coração se alegra com a Tua presença que se move nesse lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que esse coração possa continuar queimando pela Sua presença. Que essa chama não venha se apagar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toma cada vida, cada coração nessa manhã. Que esse fogo não seja um fogo passageiro. Que essa presença não seja uma presença passageira. Mas que essa presença, Pai, seja contínua na nossa vida, na nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida nessa manhã, cada pessoa nessa manhã, e esse fogo vai estar sobre a vida de cada uma delas. E essa chama não vai se apagar, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém? Eu queria que você saísse agora do seu lugar e cumprimentasse o seu irmão. Desse um abraço nele. Fala para ele assim: seja bem-vindo. Deus te abençoe. Bem-vindo. Deus te abençoe. Glória a Deus. É isso aí. Fala para ele assim: nós estamos juntos, hein? Fala para ele, nós estamos na mesma unidade. Amém. Glória a Deus. Nós estamos juntos. Nós estamos na mesma unidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos juntos. Na mesma unidade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é maravilhoso. Tome aí o seu lugar, querido, agora que você já abraçou essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Você está feliz? Eu estou feliz de estar aqui hoje. Eu estou feliz de ter vocês aqui hoje. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso. Queridos, abre já a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 133. Não se esqueça que nós estamos numa série de mensagens falando sobre unidade. Unidade. Fala comigo assim: a unidade é preciosa. Amém? A unidade é preciosa.
é preciosa. Salmo 133. Vocês ouviram o louvor? Que a sarça não se consumia? Quem está vindo no estudo bíblico sabe o que acabou de cantar. A sarça pegou fogo, mas não se consumia. Às vezes nós já tínhamos cantado várias vezes esse louvor, nós não sabíamos o que quer dizer a sarça pegou fogo e não se consumiu. A voz que saiu dela um dia me atraiu. Está falando da passagem de Moisés no Monte Sinai, quando ele é atraído por Deus através de uma sarça, de uma planta que pegava fogo, mas não se consumia. Amém? E nós estamos dando essa lição, no estudo bíblico. Nós estamos aprendendo sobre aquilo que Deus, sobre aquilo que foi a caminhada, a trajetória do povo de Deus, e aquilo que Deus fez. E eu quero convidar você, venha no estudo bíblico, venha. Eu estou sempre insistindo com a igreja, venha no estudo bíblico, porque é uma grande bênção. Você adquire um aprendizado muito, muito extraordinário. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, o pastor Bruno, na semana passada, falou sobre alguns inimigos da unidade, Algumas coisas que nos impedem de viver essa unidade da igreja. Então ele falou sobre aqui alguns pontos, o egoísmo, falou sobre alguns pontos aqui que realmente nos impede de viver isso. Então ele falou, acho que 3, se eu não estiver em erro, focou mais nesses 3, mas existem outros também que vêm para tentar impedir essa unidade. Mas hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre a beleza dessa unidade, sobre a maravilha que é viver em unidade. Amém? Quero passar algumas frases aqui daqui a pouco que falam sobre isso. No nosso dia a dia nós vemos muitas frases que falam sobre isso. Mas vamos lá, vamos ver aqui o cântico de Davi. O cântico de Davi. Davi e o povo de Israel cantava esse cântico. E ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 133. Pode colocar ali para nós? Salmo 133, no versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Vamos ler juntos? Fala comigo assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amém? Glória a Deus. Como é bom, tem algumas traduções que dizem assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos só por um instante. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã e nós temos aprendido nesses últimos domingos sobre algo que alegra o coração do Senhor, que é a unidade. Nós queremos viver essa unidade. Nós queremos trazer para a prática essa unidade. E nós queremos ver o crescimento da unidade nessa igreja. Pai, em nome de Jesus, que a unidade dessa igreja seja visível lá fora. Não para a glória de homens, mas para que o teu nome seja glorificado. E nessa unidade, todos venham entender, compreender que somos um no Senhor, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado para salvar e resgatar aqueles que estão lá fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então veja bem esse louvor, esse cântico de Davi, dizendo, quão bom e suave é que os irmãos vivam essa unidade, vivam essa harmonia. Queridos, não tem coisa melhor na vida do que unidade.
do que união. Você já viu uma família unida? Uma família quando está unida, meu querido, uma família unida, ninguém consegue colocar abaixo uma família unida. Um casal quando está unido, ninguém consegue colocar um casal abaixo quando há unidade. Não tem como. Não tem como. O diabo pode se levantar, mas se ele encontra a unidade em tudo, ele vai encontrar uma barreira muito grande e não vai conseguir ultrapassar. Não vai conseguir vencer. Porque a unidade, ela gera uma força extraordinária. Ela gera uma força extraordinária. Então, nós percebemos isso. Então é por isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, nós precisamos trazer para a nossa comunidade, nós precisamos trazer para a nossa igreja essa vida de unidade. Essa vida de comunhão. Porque uma igreja que tem comunhão, que tem unidade, o Satanás ele pode tentar, porque ele vai sempre tentar. Mas ele não vai conseguir derrubar. Ele não vai conseguir colocar uma igreja unida por terra. Porque a unidade gera uma força extraordinária. Amém, queridos? Amém. Então, isso nós precisamos estar realmente convicto e trazer sempre essa certeza. Nós vivemos em comunidade, nós temos uma igreja e nós vivemos a unidade de Cristo nessa igreja. E é a unidade de Cristo que vai fazer diferença. Amém? Amém. Então quando nós vemos, já falamos aqui sobre Atos dos Apóstolos e sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Como que a unidade ali gerava uma força extraordinária. Então, aqui nesse texto, quando Davi, ele fala, ele está trazendo a beleza que é, a maravilha que é a unidade. Quão bom e agradável. O que é uma coisa agradável? É uma coisa boa, é uma coisa leve, é uma coisa que realmente traz alegria. Então, quão bom e suave e agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade. Aí ele vai buscar aqui algum exemplo, para trazer, para simplificar a grandeza da unidade, E aí, muitas vezes, talvez nós já lemos isso aqui e nós ficamos pensando, mas o que isso tem a ver, O que isso tem a ver? Mas olha aí, qual é o exemplo que ele vai buscar? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Veja bem aqui, quando nós vemos isso aqui, mas eu não entendi nada agora desse exemplo aqui que ele quer dizer. É como óleo precioso, É como um óleo precioso. A unidade é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aqui, o salmista Davi foi buscar um evento, um acontecimento extraordinário, para comparar a beleza desse evento com a unidade. Daí quando você lê o Antigo Testamento, e você vai ver que quando Arão ele é consagrado, ele ali, o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, para ser o sacerdote, para ser ali do tabernáculo, do templo, você vai ver que tudo Deus mandou construir, já estava construído
utensílios do tabernáculo, já estava construído ali o tabernáculo. E aí Arão é ungido com óleo. É ungido com óleo. É como se ele estivesse sendo ali consagrado, abençoado, né? Para ser o sacerdote, para ser aquele que iria chegar diante de Deus, né? Diante de Deus, para sacrificar diante de Deus pela vida do povo, né? Pela vida do povo de Israel. Então ele traz esse exemplo dessa unção, desse momento, né? Quando Arão é ungido, quando Arão ali é derramado óleo sobre a cabeça dele, mostrando que aquele evento foi um evento precioso. Foi algo extraordinário que aconteceu. E depois ele diz assim, outro exemplo, ele diz no versículo 3, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está falando também que a umidade é semelhante a um orvalho que vinha do monte, que caía na terra, né? E ali o orvalho representa, né, o molhar, né, da terra para fazer brotar, para trazer vida. Amém, queridos? Uma terra seca traz vida? Uma terra seca não traz vida. Uma terra molhada traz vida. Uma terra regada traz vida. Sim ou não? O agricultor, quando ele rega a terra, é para que a semente possa brotar, possa germinar. E da semente, então, vem vida. Então ele está comparando a unidade com isso. Como o orvalho que cai, que molha a terra, e por onde passa, começa a ter vida. Querido, a unidade é isso que vai acontecer nessa igreja, nesse lugar, nessa ilha. Por onde a unidade da igreja passar, vai gerar vida. Vai gerar transformação de vida nas pessoas. Vocês estão entendendo a beleza da unidade? Vocês estão entendendo como é preciosa a unidade? O que ela gera no nosso meio? Então é por isso que nós precisamos viver essa unidade. Fala com essa pessoa, nós vamos viver essa unidade. Amém? Nós vamos viver essa unidade. Porque a unidade, querido, ela vai gerar vida no nosso meio. Sabe aquelas pessoas que estão como mortas? Elas virão a vida. Elas virão a vida porque a unidade da igreja vai gerar vida naqueles que estão como mortos. Estão entendendo isso? E por isso que a igreja tem que entender e trazer para a prática essa vida de unidade. A unidade é como um evento precioso, né? E é como um evento que traz vida. Então, se a unidade da igreja estiver falhando, é como se fosse uma terra seca que não produz vida. A igreja que não gera unidade é uma igreja como uma terra seca que não produz vida. Mas a igreja, o objetivo dela, o objetivo que Jesus deixou para a igreja é produzir vida. Amém? E ela, quando vive essa unidade, ela produz essa vida. Amém, querido? Coloca ali uma imagem, pastor. A primeira que eu enviei. São frases que nós ouvimos no nosso dia a dia e que faz realmente muito sentido. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar para você, mostrar para a igreja nessa manhã, é o tamanho da preciosidade que é viver essa unidade. Né? O que é a preciosidade dessa unidade? O que ela faz? Então,
nós vamos ver aqui também alguns benefícios dessa unidade, né? Olha essa frase. Unir-se é bom, é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é uma vitória. Amém? Você concorda com isso, de acordo com aquilo que nós temos aprendido? Né? Unir é um começo. Manter a unidade é progresso. Né? É um progresso. E trabalhar em conjunto é uma vitória. Querido, e essa igreja não terá uma vitória, terá muitas vitórias. Você concorda com isso? Amém? Amém? Você precisa concordar com isso. Porque é isso que nós queremos para essa igreja. É isso que nós queremos. Quem quer ver uma igreja vitoriosa? Vocês querem ver? Vocês estão junto com o pastor, querendo ver uma igreja vitoriosa? O que é uma igreja vitoriosa? É uma igreja que vai e prega a palavra de Deus. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que vai e anuncia as boas novas do reino de Deus. Uma igreja vitoriosa, querido, é isso que muitas pessoas às vezes estão pregando. Acha que uma igreja vitoriosa é uma igreja que tem que estar prosperando e que tem que ter muito dinheiro e isso e aquilo. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que anda junto. É uma igreja que vive a unidade de Cristo. Essa é a igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que resgata pessoas lá fora. Uma igreja vitoriosa não é uma igreja que fica fechada em 4 paredes, mas sim uma igreja que vai na seara e colhe os frutos que já estão maduros. Qual foi a preocupação de Jesus? A preocupação de Jesus era fechar a igreja em 4 paredes? Não! A preocupação de Jesus era levar a igreja aos 4 cantos da terra. A igreja vitoriosa é a igreja que evangeliza, é a igreja que ganha almas para Cristo. Isso é uma igreja vitoriosa. Amém, queridos? E nós cremos numa igreja vitoriosa. Amém? Você crê nessa igreja vitoriosa? Então, quando nós unir é um começo, manter unido é um progresso. E trabalhar em conjunto vai trazer a vitória. Amém, queridos? Então nós vamos viver essa unidade. Nós vamos trazer essa unidade. Veja bem, alguns benefícios da unidade. Olha o que a unidade faz. Olha, agora você vai ver o que é o benefício agora, além de ver, em primeiro ponto, a beleza da unidade, agora você vai ver um dos benefícios. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Fala-se comigo, a unidade nos ajuda a chegar no destino. Amém? Olha, isso é algo precioso que a unidade traz. Isso aqui é algo precioso, é um benefício que vem junto, é um bônus que vem junto com essa unidade. E diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então ele começa dizendo assim, olha, é melhor ser 2 do que 1. É melhor ser 2 do que 1. É melhor viver a unidade. Próximo. Se caírem, um levantará o outro. Olha isso, queridos. Por que ele está falando que é melhor ser 2 do que 1? Porque você está indo e você tem unidade com alguém. Você caiu, tem alguém ali que pega em você
te levanta. Está vendo o bom que é a unidade? Está vendo o que é o benefício da unidade? Porque quando nós vivemos essa unidade, nós vamos ter sempre alguém que nos levanta. Quem é que nunca caiu? Quem é que nunca tropeçou e caiu? Querido, muitas quedas nós já levamos nessa vida. Eu pelo menos já levei algumas. Mas não é precioso quando você está lá embaixo e tem alguém que te estende a mão e te ajuda a levantar? Sim ou não? Isso é precioso, queridos. Então é por isso que aqui ele está dizendo que é melhor ser 2 do que 1. Então quero falar para você, a partir dessa série de mensagens de unidade, você nunca mais vai andar sozinho. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela, você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Tá bom? Você precisa saber disso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Então ele está dizendo aqui, se um cair, o outro vai estar ali para levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Coitado, pobre desse homem. Pobre daquela pessoa que anda sozinha. Porque quando ela cai, não tem ninguém para estender a mão para levantar. Queridos, eu estou batendo muito sério nessa questão. Porque o que o mundo está fazendo é tentando fazer e mostrar para as pessoas que não é bom viver em unidade. Foi como eu disse aqui no início. Muitas pessoas colocaram na cabeça que é melhor conviver com animal do que conviver com gente. E essa mentalidade tem se espalhado. Deixa eu falar para você. Eu não estou aqui tirando o lugar do animalzinho. Ele tem o seu lugar. Amém? Eu não sou contra os animais. Não é isso. Eu não sou contra os animais. Os animais têm o seu lugarzinho. Queridos, eu não sei se vocês estão vendo na internet uma febre no Brasil do bebê reborn. O bebê reborn, você já viu agora? Pessoas que estão se apegando, olha só, nem tinha combinado, né? Eu já tenho que ter até um bebezinho aqui. Gente, é uma solidão tão terrível que as pessoas estão se apegando a bebês de silicone. Estão se apegando a eles como se fossem filhos. Levam o bebê reborn para passear. Levam o bebê reborn até para o médico. Gente, está chegando um ponto que as pessoas estão ficando... E lá no Brasil, tem até... Estão ficando malucas. Já querem Bolsa Família com o bebê reborn. Já estão reivindicando. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma coisa sem fundamento, sem cabimento. Já há reclamações dos hospitais porque os médicos recusam a atender o bebê reborn. Gente, a gente acha engraçado, mas não é engraçado. Não fala, não. É uma coisa que o mundo está trazendo, que as pessoas elas se desligam das pessoas e vivem focada nas internets, nas redes sociais, e vive uma vida, tem milhões e milhares de seguidores, mas não tem ninguém para falar pessoalmente, não tem ninguém que possa ir tomar um café. Estão substituindo a amizade de contato por uma amizade virtual. E cada vez mais as pessoas estão sozinhas. Estão entrando em loucura. Então é por isso que a Bíblia está sempre dizendo, não é bom que o homem viva só.
Não é bom ele estar sozinho. Né? Então isso nós precisamos combater. E é por isso que Deus está dando para nós, né, essa série de mensagens aqui sobre unidade. Nós precisamos combater isso no nosso meio. Nós não podemos aceitar. Né? É aquela pessoa que se apega ao pet, ao animalzinho, e ela não vive mais, ela não toma um café mais com o vizinho, ela se apegou ao animal e acha que o animal é tudo agora e que é melhor estar com o animal do que conviver com pessoas. Isso é uma mentira, queridos. Isso é uma mentira. Não se pode mudar valores assim. Não se pode inverter os valores. Não se pode inverter os valores. Hoje nós vemos uma defesa da causa animal. Eu sou a favor de defender os animais. Só que é assim, hoje, entenda o que eu quero dizer. Você não pode abandonar o animal. Isso não é legal, isso não é bom. Mas hoje é assim, se você abandona um animal, você vai preso. Agora, se você pega o teu pai e a tua mãe e abandona ele no hospital, você não acontece nada. Quantos que têm sido abandonados nos hospitais pelos filhos? E o animal não. Quem cuida do animal, meu filhinho, chama o animal de filho, vem cá do papai, vem na mamãe, vem. E depois, é uma inversão de valor, uma coisa estrondosa. É para tratar mal o animal? Não. Mas é para tratar mal as pessoas? A imagem e semelhança de Deus? É o que a Bíblia diz. Se eu digo que amo a Deus, mas não... eu não estou amando nem o meu irmão que eu estou vendo, como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vejo Deus? É uma inversão de valor, uma coisa estrondosa. Né? Então, nós queremos trazer isso, nós queremos recuperar aquilo que a Bíblia diz. Porque hoje eu estou falando para vocês, eu não estou falando só de mundo não, gente, eu estou falando de igrejas que pessoas entram, saem e não tem contato com ninguém, não vive com ninguém, ela é sozinha. Eu falei aqui na semana passada, o ditado que diz, cada um por si, Deus por todos, isso é uma mentira que inventaram. Não existe. Cada um por si, Deus por todos. Não, Deus é pela unidade. Deus é pela unidade. A Bíblia está dizendo isso. Né? Então, um dos benefícios da unidade é realmente estar juntos, porque a unidade ela traz esse benefício, ela traz esse bônus. Ela vai nos levar até o destino. Ela vai nos levar até o destino. Então ele está falando aqui, se um cair, o outro está lá para levantar. Ele não vai deixar de chegar no destino, por quê? Porque tem alguém que vai estar ali para levantar ele. Né? Então você não vai deixar de chegar onde Deus quer que você chegue, porque vai ter sempre alguém ao teu redor. Amém, queridos? Estão entendendo isso aqui? Vamos lá, até o 12, né? Eu falei? Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O 12. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha só, está falando assim, uma unidade não se quebra, uma unidade com facilidade. Né? O cordão, uma coisa é eu quebrar um ramo sozinho. Outra coisa é eu tiver 3 ramos na mão e tentar quebrar, já vai dar mais trabalho. Né? Então, um dos benefícios da unidade é que ela nos leva até o destino. Ela não vai nos levar até o destino, porque vai ter sempre alguém que vai estar ali para nos levantar. Vai ter sempre alguém que vai estar ali para nos socorrer. Quem está entendendo? Amém.
A unidade também tem outro benefício. A unidade, vai bater quase ao mesmo, a unidade, ela gera força. Não tem uma outra frase aí? E tem muitas pessoas que dizem assim, juntos somos mais fortes. Não é isso? Tem muitas frases. Né? Até os políticos usam isso. Né? Todo mundo usa. Juntos somos mais fortes. A união nos leva além. E a parceria é o nosso elo forte. Olha isso. É a mesma coisa que, tá vendo? São frases que estão aí. Eu fui buscar frases aleatórias, mas elas estão aí. Mas você pode ver que elas têm fundamento bíblico. É? A união nos leva além. É a mesma coisa que nós vimos em Eclesiastes. Né? A união nos leva além. A parceria é o nosso elo mais forte. É, estar juntos é um elo forte. Amém? Então vamos lá. A união faz a força, certo? Outro benefício da unidade. A unidade gera construção permanente. Amém? A unidade gera uma construção permanente. Mateus capítulo 12, versículo 25. Eu não vou ler todos os versículos, porque tem muitos versículos aqui. A unidade também nos ajuda a ganhar familiares e amigos. Está lá em João 17, 20 e 23, se você quiser marcar aí. Então veja bem, aqui eu já dei aqui três benefícios da unidade. Né? 3 benefícios. 1, nos faz chegar ao destino. 2, nos dá mais força. Né? Somos mais fortes da unidade. 3, construímos algo que é permanente. Né? A unidade tem essa característica, esse poder. E a unidade também nos dá capacidade para ganhar os nossos familiares e amigos. Amém, querido? A unidade, ela pode fazer isso. Você quer ganhar a sua família para Jesus? Viva a unidade. Agora, onde é que essa unidade começa? Essa unidade precisa começar lá dentro de casa. A unidade, ela precisa começar a acontecer lá dentro da nossa casa. Então eu quero viver numa igreja unida, de unidade. Então eu preciso começar a praticar isso lá dentro de casa. Como é a minha casa? Como é lá em casa? Temos unidade? Vivemos uma unidade? Querido, isso é muito importante. Isso é muito importante. A tua família precisa ser uma família unida. Tá? Você marido, você esposa, você precisa estar unido com a sua esposa. Você marido e esposa precisa viver essa unidade lá no lar, lá na casa. Porque quando o marido e a esposa não vivem essa unidade, isso já começa a quebrar no ciclo familiar, né? Os filhos. Então, o marido e a esposa precisam viver essa unidade. Né? O que a Bíblia diz? A unidade, ela nos transforma em um só. O que a Bíblia diz? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa e juntos serão uma só carne. Serão um só. E ele está falando o quê? O esposo e a esposa vivendo essa unidade no lar. Vivendo essa unidade na casa da família. É? Hoje é estrondosa a quantidade de casamentos que se acaba porque estão no lar, mas o que nós falamos já sobre a unidade? A unidade fala a mesma língua. E aí acontece, está tudo desunido. Um fala uma língua, outro fala outra e não se entende. Não é criada essa base de unidade. E aí, querido? Aí o inimigo vem, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade, né? E aí ele acaba, ele destrói com muitas famílias.
porque não encontra famílias vivendo essa unidade. No primeiro lugar, eu quero deixar para você, vive essa unidade no teu lar. Vive essa unidade na tua casa. Seja unido, você com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Vive essa unidade. Amém? Em nome de Jesus. O meu tempo já está quase se esgotando também. Mas era esse o ponto que eu ia falar aqui também. Sobre viver essa unidade no lar, a importância dessa unidade, né? A unidade, ela atrai a presença de Deus, né? A unidade, ela tem essa capacidade de atrair a presença de Deus. A unidade, você já viu também que Deus abençoa a unidade, né? Deus ordena a bênção quando há unidade. Aí nós temos aqui alguns pontos para que possamos manter essa unidade. É o que fazer para manter unidos. Você vai pegar esse ponto de referência, se você quiser marcar, Efésios 4, 1, 6. Precisamos perseverar na unidade. O pastor falou um pouquinho na semana passada. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E eles estavam ali juntos. Então, para manter essa unidade, nós precisamos perseverar. Nós vamos acabar a série sobre unidade, mas nós precisamos continuar vivendo a unidade. Amém? Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Precisamos continuar, perseverar nessa unidade. Precisamos estar falando e crendo a mesma coisa que a liderança está crendo. A liderança aqui está crendo nessa unidade? Amém? Amém? Então nós estamos crendo. Então a igreja também vai estar vivendo e crendo nessa unidade. Amém? É assim que acontece. É assim que acontece. Sabe, querido, isso vai gerar no nosso meio um crescimento extraordinário. Eu estou falando aqui para vocês. Eu estou falando aqui sobre unidade, é algo muito forte. É algo que quando a igreja entende, começa a praticar, as coisas começam a tomar uma dimensão muito grande. Tá? Eu estou falando de crescimento da igreja. Crescimento da igreja. O que acontecia em Atos dos Apóstolos? Essa unidade estava acontecendo, né? E era visto na comunidade, essa vida de unidade que a igreja tinha, e a Bíblia diz que Deus acrescentava as almas que haveria de ser salva. Então o que acontecia? Crescimento. A igreja ia crescendo. Dia a dia, Deus ia acrescentando vidas para ser salvo. É um crescimento estrondoso que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. Se vocês buscarem algumas igrejas que realmente cresceram muito, vocês vão ver que o principal foco deles foram a unidade. Eu não sei se alguém que conhece a igreja do Pyongyang da Coreia. É uma igreja com milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. E ele é uma das pessoas que falam muito sobre unidade. E a igreja cresceu, expandiu, por quê? Por causa da unidade. Lá é assim, às vezes, na igreja, de madrugada, tem gente orando que é assim, tem 3.000 pessoas orando e as outras 3.000 estão lá fora para aqueles sair, como os outros entrar e orar. É assim, é uma igreja muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer também, de estar num lugar, numa igreja, que cresceu muito também pela unidade, por causa da unidade. Quem conhece o pastor Aquinaldo? O pastor Aquinaldo sempre está aqui conosco, né? Ele sempre vem aqui conosco. Pastor Aquinaldo é da Igreja da Paz. E acho que, se eu não falhar aqui a data, mas em 2013 eu fui lá na Igreja da Paz de Santarém, no Brasil. E é maravilhoso ver o que a igreja, a diferença que a igreja faz naquele lugar, por causa da unidade.
E eles começaram com uma família. Essa igreja que eu estou falando para vocês de Santarém. A igreja, eu tive lá. É algo extraordinário. Você vê a unidade das pessoas. A unidade deles. O quanto eles são unidos. Então assim, a igreja lá de Santarém, quando eu fui na altura lá, ela tinha 65 mil pessoas. Santarém é uma cidade de 200 mil pessoas. É mais ou menos a Ilha da Madeira. É mais ou menos a Ilha da Madeira. E o irmão do pastor Eire Uber começou a igreja com a família dele. Eles vieram dos Estados Unidos e lá em Santarém eles começaram a igreja. Dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Ele começou a igreja com a família dele e depois da família dele foi alcançando vizinhos. E hoje a igreja está numa dimensão incrível. Imagina, quando eu fui lá tinha 65 mil pessoas na igreja. Eu fui num culto lá que o trânsito para, tudo para por causa da igreja. Tem que ter polícia organizando o trânsito, tem que ter autocarros e mais autocarros que chegam e saem da igreja. E começaram com uma família. Começaram fazendo culto em casa. E hoje a Igreja da Paz já expandiu para Fortaleza. De Fortaleza já foi para São Paulo. São Paulo já tem aqui em Portugal, que é a igreja do pastor Aguinaldo. Então assim, é uma igreja que cresceu de uma forma extraordinária. Só que você chega lá, você consegue ver a vida de unidade, realmente ela existe. Não é só de falar, não. Eles praticam mesmo a unidade. Eles praticam mesmo a unidade. E é algo lindo de se ver. Eu ia trazer um vídeo, mas eu pensei, não, vai demorar muito tempo, eu não vou passar o vídeo. Mas é lindo de se ver o que a igreja está fazendo naquele lugar por causa da unidade. Você consegue ver isso acontecer na Ilha da Madeira? Eu consigo ver. Eu desde quando comecei, eu talvez não tenha falado do tanto que deveria falar. Mas desde que abrimos a igreja na minha casa, eu falei aqui, na semana passada, um grupo de pessoas lá na minha casa, na garagem da minha casa. E olha, hoje, em 5 anos, nós já estamos aqui. Né? E eu sempre desde o início falei, eu declarava, pastor Bruno, o alvo, o objetivo era 10 mil pessoas. Quem está comigo aqui para 10 mil pessoas? Querido, o que eu estou falando para você não é para vir à igreja, para a igreja crescer, para a glória de homens, para libertar o meu ego. Não, é para Jesus ser glorificado. Isso vai acontecer para Jesus ser glorificado. Não é porque eu tenho ego de ter uma igreja grande. Não é isso. É para Jesus ser glorificado. Porque o evangelho dele vai alcançar muitas vidas, vai alcançar muitas almas. Então a Ilha da Madeira hoje, se juntar todas as igrejas, nós temos agora 10 igrejas de UPM. Se juntar todas as igrejas da Ilha da Madeira, deve dar, eu vou jogar um número alto aqui, 5 mil pessoas. 5 mil cristãos na Ilha da Madeira. Para 200 mil pessoas, falta muita gente para alcançar. Falta muita gente para alcançar, sim ou não? E o objetivo da igreja é o quê? Não é ganhar vidas, não é ganhar almas para Jesus. Esse é o objetivo da igreja. É por isso que Jesus juntou os discípulos e ensinou para eles a viver essa unidade. E depois dividiu, vão de 2 em 2 e começa a pregar. A pregar. E eles saíram, e os discípulos, o número de discípulos foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E ali foi alcançando muito mais vidas e muito mais vidas. Quem está comigo que isso vai acontecer aqui? Amém? Glória a Deus. Então vocês, eu estou sonhando isso e estou passando o sonho para vocês. Vocês precisam sonhar comigo. Que a igreja, vivendo essa unidade, ela vai alcançar a Ilha da Madeira. Amém? O objetivo é esse, é alcançar a Ilha da Madeira para Jesus.
Temos aí várias freguesias, vários lugares que precisam ser alcançados. E a palavra de Cristo precisa ser pregada. Amém, queridos? E essa unidade vai gerar isso nesse lugar. Amém? Vamos ficar de pé? Então, queridos, eu quero que você coloque muito isso no seu coração. Desde quando eu comecei a pregar, a falar, aí tem outras mensagens aqui também que eu tinha escolhido. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Né? Se quer ir rápido, vai sozinho. Só que você sabe que para ir sozinho, você pode cair e não chegar no destino. Agora, você quer ir longe? Então, vá na unidade. Vá na unidade. É por isso que o pastor não pode caminhar sozinho. Não pode alcançar a Ilha da Madeira sozinho. É por isso que a igreja precisa estar comigo nessa fé. Amém? Para alcançar a Ilha da Madeira. Tem outra aí, pastor? A gente já vai encerrar. Juntos somos mais fortes, unidos somos melhores. Vencer é uma consequência. Tá vendo? A vitória vem de bônus quando a unidade está acontecendo. Tá vendo? Tem outra? Tem mais uma? Acabou? Então, queridos, é essa verdade que nós precisamos trazer para o nosso meio e colocar em prática. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos aqui cantar um louvor. Eu queria orar por você nesse momento. Quero orar por cada vida, por cada pessoa que está aqui. Talvez você até já se sentiu muito sozinho. E talvez você estava aqui e estava andando sozinho. E a palavra de Deus para você hoje, nessa manhã, não ande sozinho. Não ande sozinho. Queira viver nessa unidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer por essa mensagem que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Pai, nós queremos viver a unidade de Cristo. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, viver essa verdade. A Tua palavra diz que a unidade, ela gera, meu Deus, ela gera salvação de vidas. Ela gera vida. Pai, eu creio que essa igreja será uma igreja que por onde passar vai gerar vida. Por onde ela passar, ela vai gerar vida. Pai, em nome de Jesus, porque essa unidade vai estar acontecendo. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa manhã, que ela possa desejar de todo o seu coração, viver, praticar essa unidade. Viver essa unidade, para que o mundo creia, para que as pessoas que estão lá fora sejam alcançadas, para que o Senhor acrescente as almas que haverá de ser salva nessa ilha. Eu acredito, Pai, que há muitas vidas nesse lugar. Há muitas pessoas nessa ilha que o Senhor quer alcançar, que o Senhor quer trazer elas à vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a unidade dessa igreja, a unidade das igrejas dessa Ilha da Madeira, Pai, marcará diferença nesse lugar. Pai, esse lugar será alcançado. Essas pessoas serão alcançadas. Pai, no nome de Jesus, o Teu nome será glorificado. Porque o crescimento não virá para alimentar ego de pastores e de líderes. O crescimento virá, meu Deus, para glorificar o Teu nome nessa ilha. Para que essa nação seja uma nação bem-aventurada. Para que essa ilha seja uma ilha feliz. Porque a unidade traz alegria. A unidade traz paz. E eu te peço, no nome de Jesus, que nós possamos viver e praticar essa unidade, Pai. Que em nome de Jesus essa igreja possa viver isso todos os dias. E o Senhor possa acrescentar, Pai, vizinhos. O Senhor possa acrescentar, Pai, os amigos. O Senhor possa acrescentar, Pai, em nome de Jesus, os nossos parentes, os nossos familiares. Pai, no nome de Jesus, que todos sejam alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque eu já creio no poder dessa unidade, na beleza dessa unidade,
da essência dessa unidade que vai estar acontecendo nessa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos louvar. Uma ofensa será maior que a decisão debaixo do ar. Enquanto tudo verá, de novo livro tem honra do Pai, a batalha será. Jesus! Tudo meu e vencer, nascemos hoje. Seremos um. Amém? Amém. Para a glória de um único Deus. Para sempre seremos um. Para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sente aí no seu lugar. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar agora para trazer até Deus a nossa oferta. Nós temos um videozinho ali, que é lá da missionária Gorete, ela mandou essa semana. E deixa eu falar para vocês, a contribuição tem sido algo que tem abençoado muitas vidas. Muitas vidas. E às vezes eu posso falar para vocês, porque nós sempre temos esse foco, esse objetivo de ajudar a missionária Gorete lá em Cangandala, né? Foi algo que nós colocamos no nosso coração há 5 anos atrás. Mas deixa eu falar para vocês, tem meses que a gente passa mesmo aperto para mandar para ela. Mas Deus sempre proveu durante esses 5 anos, né? Deus sempre proveu. E esse mês, só para dar um testemunho para vocês, esse mês porque assim, nós precisamos ter aqui na Madeira as coisas tudo certinhas, sim? Porque senão nós não conseguimos ajudar lá. Nós precisamos pagar aqui a renda, nós precisamos pagar a luz, nós precisamos pagar a água. Nós precisamos manter essa igreja, manter as despesas da igreja. Né? Tem tantas coisas que a gente precisa comprar para limpeza, isso tudo. Você tem que se manter aqui. E aí, às vezes, a gente deseja mandar logo no início do mês para que ela possa suprir a necessidade lá das crianças. Mas a gente às vezes não consegue. Então a gente era no final do mês. Né? E aí teve alguém, não identificou, mas na semana passada ofertou. Obra missionária, estava lá escrito no envelope. E foi destinado para lá, foi para lá. Né? E Deus abençoou, Deus supriu. E ela mandou ali
um recadinho, essa pessoa deve estar aqui dentro, né? Porque tem alma generosa, pessoas que contribuem, né? E ela mandou aqui esse vídeo essa semana. Agradecer à Igreja Centro Cristã na Ilha da Madeira pela oferta de 270 euros, na verdade presente, mas teve desconto de envio, né, pela oferta Aí, ó, que vocês enviaram essa semana. Essa oferta ela vai ser destinada para a conclusão ali, né, da parte elétrica dos anexos que nós estamos ainda terminando de construir. A nossa gratidão ao pastor Quebrilson e também a pastora Suzana e todos os membros, né? Que Deus continue nos abençoando. Estamos aguardando a vossa vinda, né? Bem esperançoso que esse ano vocês possam nos visitar. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Aí o que acontece? Fica tudo aí. A gente envia aí, depois eles cobram a taxa de envio aqui, cobram a taxa de levantamento lá. Mas a gente nunca desistiu de mandar. Ainda assim, o que chega lá dá para ela suprir a necessidade ali, né? Então eu quero agradecer a todos vocês e a generosidade de vocês, porque é o que tem mantido essa igreja, é o que tem mantido as portas abertas, é o que tem mantido essa obra aqui missionária, é o que tem mantido também o apoio social que a gente dá para algumas pessoas aqui na Madeira, né? Vocês sabem do nosso cartão Mais do que Amor. O cartão Mais do que Amor ajuda pessoas aqui na Ilha da Madeira, pessoas que não têm, às vezes, comida em casa. E nós pegamos um cartão Amor e entregamos para essa pessoa vai lá no continente, vai lá no supermercado e faz a sua compra. É algo que nós fazemos também já há alguns anos, contribuindo para algumas famílias aqui na Ilha da Madeira que, às vezes, não tem o que comer em casa. Querido, isso é a unidade da igreja, isso é o amor que a igreja pratica, que ajuda uns aos outros, né? Então eu acredito que essa unidade que essa igreja vive ainda vai fazer muito mais. Ainda vai fazer muito mais por aqueles que precisam ser alcançados e ser ajudados. Amém, querido? Então a tua contribuição é muito importante. E também já vou falar aqui agora, por exemplo, nós temos pessoas, e aí, querido, nós não falamos nada para colocar peso em ninguém. Você faz aquilo que você pode fazer, aquilo que você determinar no seu coração em fazer. Por exemplo, nós temos pessoas que elas estão com desejo de ir na obra missionária. Você viu ela falando ali, né? Que já está nos aguardando lá. Tem pessoas que desejam ir, mas não tem possibilidade financeira para ir. Não tem possibilidade financeira para ir. E a igreja também não tem condições de manter, de levar todas as pessoas, de cumprir, né, com todos os gastos. Então eu quero deixar para vocês aqui, pastor, eu gostaria de ir, mas não posso ir. Mas eu tenho vontade de contribuir. Então você pode fazer a sua contribuição durante esse tempo que ainda resta para a gente ir. Você coloca lá no envelope, olha, contribuição para ajudar a levar alguém na obra missionária. Você escreve lá, seja a quantia que você colocar no teu coração, que você vai estar ajudando. Pastor, eu não posso ir, mas você vai estar indo do mesmo jeito. Amém? Você vai estar indo do mesmo jeito, você vai estar contribuindo para alguém ir. Para alguém ir com o pastor. O pastor vai. Em nome de Jesus, vocês sabem, eu estou programando isso há algum tempo, né? E Deus vai nos dar a possibilidade também para outras pessoas que não têm condições de ir e querem ir, também ir. Amém? Então, a partir de hoje, se você quer contribuir com valor, você vai determinar no seu coração. Mas não faça nada que possa pesar no teu coração. Faça aquilo que você pode fazer. Eu vou contribuir, além daquilo que eu faço para manter o amor que eu tenho pela minha igreja, eu vou fazer uma oferta para também abençoar a obra missionária, para que alguém possa ir lá e estar lá no campo missionário também ajudando essa obra. Amém? Fica no teu coração, querido. Vocês sabem, eu durante todo esse tempo, eu não sou o tipo de pessoa que anda aqui insistindo com as pessoas, falando que as pessoas são obrigadas a fazer. Não. Cada um faz aquilo que propõe no seu coração. Nem por pesar, nem por obrigação. Porque Deus ama aquele que faz com alegria. Tá bom? Então, a partir de hoje,
Tenha isso no seu coração. Nós estamos programando. Eu falei com algumas pessoas que deram o nome. Tivemos uma situação que 2 pessoas que já tinham dado o nome está com dificuldade na data por causa do trabalho. Então eu ainda estou trabalhando, estou mexendo de um lado de outro para definir de verdade a data que nós vamos. Ainda não posso dizer para vocês aqui, é tal dia, mas nós estamos trabalhando nisso por causa dessa conjugação também de trabalho das pessoas que estão dispostas aí, né, também. Amém, queridos? Em nome de Jesus? Então eu queria que você colocasse assim no seu coração. Mas pastor, eu não tenho oferta. Coloque a mão no seu coração. Aqui também está o MPWay da igreja, tá? Quando você faz a sua oferta, a sua fidelidade, vai direto para a conta da igreja. Se você quiser fazer aqui também para a obra missionária, você pode fazer. Coloca lá a descrição para a obra missionária. Tá bom? Que aí a gente já vai saber, a liderança, o pessoal que trabalha na parte financeira da igreja, já vai saber que é destinado para a obra missionária. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus, coloca aí no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mantido, Pai, durante todo esse tempo nessa igreja. É o Senhor, meu Deus, que tem mantido esse lugar aberto para alcançar mais vidas, mais pessoas. Pai, e é o Senhor também que tem nos ajudado, meu Deus, nessa missão, nessa obra missionária. É o Senhor que tem nos apoiado também, meu Deus, nessa obra social que nós fazemos aqui na Ilha da Madeira. E eu quero te agradecer porque é através da generosidade, da fidelidade do teu povo. E eu te peço, meu Deus, que o teu povo seja suprido. Meu Deus, que o Senhor honre em cada um deles que tem trazido até o teu altar a sua fidelidade, a sua generosidade, o seu amor até o teu altar. Isso é uma semente, Pai, que tem dado fruto na vida de outras pessoas. E eu te peço também que essa semente possa produzir na vida de todos aqueles que têm, meu Deus, tido esse coração generoso. Que o Senhor abençoe de forma grande e poderosa o seu trabalho, as suas finanças. O Senhor abençoe o seu negócio próprio. O Senhor abençoe, Pai, no nome de Jesus, com a porta aberta, com aquilo que essa pessoa precisa, deseja. O Senhor possa abençoar de forma grande e poderosa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode fazer, querido, a sua oferta, a sua generosidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Querido, olha, no domingo, dia 2 de junho já, né? Olha isso. Dia 1? Tá aparecendo 2. Quem escreveu? Dia 1 de junho. Dia das crianças, é isso? Dia 1 de junho. Dia 1 de junho, dia das crianças. Culto especial, dia das crianças. Domingo, dia 1 de junho, às 10 horas. Amém, queridos? Venha, traga os seus filhos. Vai ser um culto muito abençoado, tá? Vai ser uma bênção mesmo esse culto aqui. Tá bom? Dia 1 de junho. Depois nós temos também o dia 1 de julho, o nosso convívio. Amém? Eu não me esqueci. Você também não pode se esquecer. Se alguém te convidar, você já tem uma coisa combinada. Amém? Não é depois para dizer assim, eu já tinha coisa combinada. Não, você já tem algo combinado. Amém, querido? É dia 1 de julho. 1 de julho. É feriado, né? É feriado, é uma terça-feira. Então, dia 1 de julho nós vamos fazer um convívio com a igreja. Vamos viver essa unidade pertinho, né? Porque eu sei que a unidade está acontecendo, queridos, na igreja. Eu
sei que um dia você está convidando alguém para ir na sua casa, você está sendo convidado para ir na casa de alguém. Eu sei que está acontecendo na igreja. Mas aí não dá para, por exemplo, convidar toda a igreja para uma casa. Né? Então por isso nós fizemos isso aqui, para convidar toda a igreja para estar no dia 1 de julho, todo mundo junto. Amém? Se eu não tiver condições de ir de carro, querido, nós vamos preparar tudo, mas nós vamos dar mulher para todo mundo, vamos chegar lá. É isso. Não, pastor, eu não posso ir de manhãzinha. Vai no meio da tarde, a gente vai ficar lá o dia todo. Tá bom? Vai ser lá na Tabua. Pastor, mas como que o senhor foi buscar um lugar longe? Longe, não é longe não. É pertinho da casa da Denise. Se faltar arroz, a gente corre na casa dela e busca arroz. Amém? E lá dá para fazer o arroz também, tá bom? Então assim, é um lugar, é uma pousada que tem lá da juventude. É agradável o lugar, é um lugar assim rústico, mas é agradável, convive bem lá. Ou é uma escola antiga, não sei, mas é alguma coisa assim. Era alguma coisa da juventude, não? Não? É uma escola antiga. Você estudou lá naquela escola? Não? Amém, querido? Não esqueça, coloca na sua agenda, 1 de julho. 1 de julho, feriado. Tá bom? Nós vamos fazer um convite com a igreja lá. A igreja vai viver essa unidade, amém? Glória a Deus. Os jovens, eles se reúnem todos os domingos no Google Meet, mas eles têm se reunido também todos os sábados. Amém? Então, jovens, sábado, dia 31, é isso? Na igreja, aqui na igreja, às 16 horas. Amém? Então, sábado, jovens, às 16 horas. Eu falo para vocês, os jovens estão aí vivendo essa unidade. Amém? Em nome de Jesus. Acho que está dado aqui hoje ainda, às 20 horas, eles também se reúnem pelo Google Meet. Amém? Os jovens também se reúnem pelo Google Meet. Querido, eu acho que já está dado todos os recados aqui. E não se esqueça, a oração começa no dia 1, vai até o dia 7. Amém? Oração na igreja. Dia 1 até o dia 7. Vamos viver a unidade da oração, hein? Eles estavam juntos no partir do pão, mas também estavam juntos na oração. Não é só estar junto no partir do pão, não. É na oração também. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Todos que nos estiveram aqui nos assistindo, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Um ótimo domingo para vocês, tá? Em nome de Jesus. Levante a sua mão, querido. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez, realizou nesta manhã. Agora eu te peço, meu Pai, leva o teu povo em paz. Leva o teu povo em segurança. Dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, esteja agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Foi em paz.